Tem mais um livro teu também, que é esse mais recente ali abaixo, esse de baixo aí? Olha, tem Evangélicos em Crise. Mostra aqui para essa câmera. O Evangélicos em Crise foi o meu segundo livro. Certo. E eu trato de várias questões, como cura interior. Batalha Espiritual. Batalha Espiritual é o capítulo mais longo. Mas eu trato de quebra de maldição hereditária. Também eu trato essa neura de marcar data para a volta de Cristo, como nós vimos recentemente no Carnaval. Né? O Apocalipse não estava a fim de ir para o Carnaval, mas levaram o Apocalipse para o Carnaval. Né? Deus mandou alguém profetizar no Carnaval. No Carnaval. Né? Uma profeta no Agora Carnaval. Eu fico pensando, o que alguém que se diz cristão ou cristã está fazendo em cima de um trio elétrico de Carnaval? Né? Não é minha praia, não é meu ambiente. Não tem como, né? Não tem comunhão, né? Não tem como. Pode, eu sei que a turma vai chiar, aonde se viu, o Paulo Romero falando isso, o Tales falando isso, não pode perder as ocasiões, tem que aproveitar. Lá também tem almas, né, para salvar. Gente, tem pessoas sérias evangelizando lá também, né? Agora, tem um ano todo para pregar Jesus. A turma espera o Carnaval. No Carnaval nós vamos sair no bloco, assim por diante. E aí ele ia falar, canta minha pequena Eva. Jesus foi muito claro em Mateus capítulo 7, versículo 6. Não deem aos cães as coisas sagradas e não joguem suas pérolas aos porcos. Eu preguei neste texto aí recentemente, minha pregação está lá no YouTube, Porcos e Pérolas, eu trato dessa questão. E eu tratei disso antes do Carnaval, quando ninguém sabia que isso aconteceria. Agora, marcou data ali, não marcou? Dentro de 5 a 10 anos. Agora, não sabemos se ela errou. Vamos ter que esperar. No caso da Valnice, eu esperei. Tá? Quando eu fui lançar o livro, o segundo livro, Evangélicos em Crise... Já passou de 2007. Eu esperei. Falei, falta pouco. Está faltando uma semana só para ver se cumpre ou não cumpre. Não se cumpriu, aí eu pus mais coisa aqui no Evangélicos em Crise. Então eu falo sobre... Você falou que você fala de batalha espiritual. Deixa eu fazer aqui um parênteses, então. E na batalha espiritual você já citou uma das coisas que são místicas aí, que é a questão da maldição hereditária, né? Que é justamente isso que uma pessoa me chamou, pastor, no meu direct aqui do Instagram, dizendo assim, eu estou há 25 anos orando para quebrar a maldição que eu herdei do meu pai, porque foi isso que me ensinaram. Ele tem uma doença, não vou falar qual que é, uma doença no intestino, e ele disse, eu orei 25 anos por isso, até que eu li o seu livro. Agora eu vou fazer a propaganda do meu livro aqui, Escravos das Heresias, tem um link na descrição para você adquirir, frete grátis para todo o Brasil, e tem um capítulo inteiro sobre maldição hereditária, né? E como é que funciona? Existe maldição hereditária na vida do cristão? Como é que funciona? Olha, a maldição existe para quem não é crente. Né? Certo. Porque nós vamos ver lá em Êxodo capítulo 20, versículo 5 e 6, de 4 a 6, não farás para ti imagem de escultura, nenhuma semelhança do que é em cima no céu e na terra, não te encurvarás a elas, né? Porque eu sou Deus zeloso que visita a maldade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E o versículo seguinte, o 6 diz, mas faço misericórdia aos milhares que me amam, milhares de gerações. Até 1000 gerações. Qual é o contexto de Êxodo 20, versículo de 4 a 6? É doença, ali é pobreza, câncer, sofrimento, tudo isso. São tragédias? Não. O assunto ali é idolatria. É disso que o texto ali trata, né? Então é nisso. Nós vamos encontrar, por exemplo, Ezequiel 18. 28, né? Não, 18. Não, é 18. É 18. Os pais comeram uvas verdes, os dentes dos filhos se embotaram. Eu não quero mais ouvir esse ditado em Israel. Cada um vai pagar pelos seus pecados. Né? Isso mesmo. Agora, eu creio que a maior maldição que existe é estar fora de Cristo. Não existe maldição maior. E a maior bênção que existe é estar em Cristo. E uma outra coisa, eu não posso mais herdar, porque é assim que eles fazem. Olha, se você tem problema, a vista fraca, tem que usar óculos, no seu caso, por exemplo. Eu tenho uma maldição hereditária do meu pai e da minha Ou mãe. se tem caso de câncer na sua família, de suicídio, de pobreza constante, de divórcio na família, é porque alguém na sua 10ª, 8ª ou 7ª geração, até chegar na nossa, passou por aquilo, viveu aquela situação. Se tem caso de adultérios, tudo isso, alguém pecou e transferiu isso para você. O que você tem que fazer? Você tem que orar a Deus, para Deus te
revelar qual é a geração que está te afetando, você pede perdão por ela, aí você fica livre do problema. Só que é assim, ó, você tem que acertar na mosca. Se você pedir perdão pela 9ª, mas é a 10ª, aí dançou, não vai quebrar. Né? Agora, base bíblica nenhuma. Você pega, por exemplo, Romanos capítulo 8, né, que nós somos adotados na família de Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. De quem nós herdamos. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Né? E a questão da doença, o evangelho da maldição confunde herança genética com herança espiritual. Por exemplo, a calvície. Eu me sinto livre para falar sobre isso. Eu também. Aliás, eu tenho moral, eu tenho autoridade para falar sobre isso. Então, e a calvície? Por que eles não quebram a maldição da calvície? Eu ficaria muito feliz de fazer um seminário aí de quebra de maldição hereditária para... Eu ia participar. Eu também. Já entrar com lá muita e falar, fé. Por favor, aí alguém dá uma ajudada aí, que daqui a pouco eu estou ficando... Então, eles não fazem isso. Porque não se trata de herança espiritual, é uma herança genética. Questões de câncer, diabetes, problemas nos ossos, doenças congênitas. Né? Exatamente. É uma herança genética. Sim. Então não tem a ver com maldição hereditária. Então, sabe qual é o problema? Tem uma pregadora nova aí dessa daí, né? Nós tivemos agora uma irmã também, que eu considero como irmã também, que faleceu há pouco tempo, a Neuza Itioca, que foi uma grande difusora. Ela é citada nos meus livros. No meu também. Ela é uma grande difusora dessas ideias de quebra de maldição, né? E agora tem uma nova, que eu não vou citar para não dar ibope para ela, mas olha o absurdo, pastor. Um parente dela está sofrendo com perdas prematuras de criança. Então morreu de forma prematura, recém-nascido, bebê, criança. E aí fez um mapeamento gerencial, gestacional, espiritual, familiar, para descobrir na família, e aí descobriu que os antepassados de não sei qual geração cometiam infanticídio porque eram indígenas. Então tinha que quebrar aquela maldição para não morrer mais aqui. Olha o absurdo, né? Só paranoia. Aliás, no capítulo de Batalha Espiritual neste livro, eu falo sobre mapeamento espiritual. Que eles ensinam que antes de você evangelizar uma cidade, você tem que levantar o histórico da cidade, se teve os pecados da cidade, o nome da cidade. O nome é relevante, o nome tem alguma implicação espiritual. E eles citam a cidade de Paraty, que é considerada como a capital da cachaça no mundo. E este nome, capital da cachaça, esse título, esse apelido, traz maldição para a cidade. E eu refutei assim, então tá bom. Então vamos pegar a cidade de Paris, chamada Cidade Luz. Não faz jus. Tem muito pecado em Paris, né? Sim. Pega o Rio de Janeiro. A cidade maravilhosa. Não devia ter problemas como tem. Né? Ou então pega Salvador, capital da Bahia. Não, olha que título. Meu Deus. Está cheio de pecado. Aí você pega Vitória, capital do estado do Espírito Santo. Ali então. Aí o paraíso, é o Jardim do Éden atual. Não bate. É muita fajutice. É muita coisa truncada, é muita coisa... Falta, sabe o quê? Não falta nem curso teológico. Falta escola bíblica dominical. Essa turma não frequentou. Essa turma não dá valor a isso. Então faltou o mínimo. Faltou aquela classe lá chamada Cordeirinhos de Jesus. Já tem que começar ali. É tão verdade o que você está falando. Eu fui presidente do Conselho de Pastores da Praia Grande aqui, né? Hoje o conselho se chama UPPG, que é União dos Pastores de Praia Grande, né? Quando eu assumi de uma geração onde o presidente que assumiu, que tinha cobertura espiritual da Neuza Itioca, ele recebeu uma revelação da sua cobertura que o nome do Conselho de Pastores de Praia Grande, que era CPPG, estava amaldiçoado. Então era necessário mudar o nome do conselho para quebrar a maldição do conselho. Absurdo. Então você vê, isso dentro de pastores, de conselho de pastores da cidade, da onde estamos falando aqui agora, né? Para você ver a influência que tem essa questão de quebra de maldição. E o pior, pessoal, na minha humilde opinião como teólogo e pastor, é trazer a ineficácia da cruz de Cristo para quebrar uma maldição. Aonde eu me converto, entrego a vida para Jesus, mas a cruz não foi suficiente para quebrar uma maldição que há na minha vida. Quer dizer, eu preciso ir para uma sessão de cura e libertação. Eu preciso fazer uma série de rejeições para que haja
uma libertação e uma cura na minha vida, quer dizer, é mostrar que a cruz foi ineficaz para me libertar de toda a maldição do passado. Né? E as palavras de Jesus em João capítulo 8, versículos 32. Sim. Conhecereis a verdade vos libertará. E no 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Né? Então a gente não vê isso. Por exemplo, o apóstolo Paulo dizendo para Timóteo, você tem que fazer uma regressão, você tem que fazer um mapeamento, você tem que ver lá no seu passado, quem é que te afetando, não tem nada dessas coisas. Né? Então é muito triste o que vemos hoje acontecendo por aí.